Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a professora Daiane. Eu tô aqui hoje para fazer a correção das atividades da semana 3 do Plano de Estudo Tutorado do segundo ano do Ensino Médio, volume 2. Bom, pessoal, só lembrando que o tema dessa semana foi a relação campo e cidade. Tá? E a habilidade é reconhecer o significado da identidade do campo e da cidade nas sociedades dos países centrais e periféricos, tá bom? Então a ideia dessa semana é reconhecer bem, né, o que individualiza o campo, o que individualiza a cidade, mas ao mesmo tempo como essas individualidades de cada um se correlacionam. Ok? Vamos para a atividade. A aula de hoje é de atividade. Então, mão na massa. Caracterize o espaço rural, campo, e o espaço urbano, cidade, destacando sua organização espacial, bem como as principais atividades econômicas desenvolvidas em cada um dos espaços. Então, repare, a gente tem que fazer duas coisas. A gente tem que dizer da organização espacial e também dizer das atividades econômicas, que individualizam o campo e que individualizam a cidade. Então, de forma geral, o que a gente pode dizer sobre o campo? Que ele é marcado pela baixa concentração populacional e maior volume e maior presença de elementos naturais. No campo, predominam atividades econômicas do setor primário, agricultura, pecuária e extrativismo. Isso não significa, segundo ano, que você não encontre no campo outras atividades econômicas. Percebam que a palavra que eu usei foi predomínio, então o que aparece em maior quantidade. Não significa que é a única coisa que exista. O espaço urbano agora, o espaço urbano, por sua vez, é caracterizado por grande concentração de pessoas e expressivo volume de elementos culturais, que são os elementos construídos pelo ser humano. Nele, no espaço urbano, predominam atividades do setor secundário, que são as indústrias, e do terciário, que é o comércio e prestação de serviços. Então, pessoal, eu vou construir com vocês um gabarito e aí eu peço que vocês anotem aí que eu vou digitar daqui. Vamos lá? Então, o espaço rural é caracterizado pela baixa concentração populacional e maior presença de elementos naturais. Nele predominam atividades do setor primário, agricultura, pecuária e extrativismo. Muito bem. Agora vamos para o urbano. O espaço urbano, por sua vez, é caracterizado pela elevada concentração populacional, grande volume de elementos culturais, sobretudo construções. Nele predominam atividades do setor secundário, indústrias e do setor terciário, comércio e prestação de serviços. Pessoal, vamos ver como que ficou então? Ficou assim, ó. O espaço rural é caracterizado pela baixa concentração populacional e maior presença de elementos naturais. Nele, predominam atividades
deixa eu corrigir aqui, do setor primário, agricultura, pecuária e extrativismo. O espaço urbano, por sua vez, é caracterizado pela elevada concentração populacional, grande volume de elementos culturais, sobretudo construções. Nele predominam atividades do setor secundário, indústrias, e do setor terciário, comércio e prestação de serviços. Tenho certeza que vocês acertaram. Questão número 2, observe o esquema da relação de interdependência entre campo e cidade. Então, a cidade envia para o campo produtos industrializados e prestação de serviços. O campo, por sua vez, envia para a cidade população. A cidade destina investimentos e tecnologia para o campo e recebe do campo produtos agrícolas e também investimentos. Letra A. Explique como e por que ocorrem as trocas feitas entre o campo e a cidade. Pessoal, por que existem trocas entre campo e cidade? Porque nenhum desses dois espaços são autossuficientes. Significa que eles não se bastam sozinhos. Isso significa que um precisa do outro para se abastecer e que, por isso, há entre eles uma relação de forte interdependência. Vamos construir uma resposta? Então, vai ficar assim: as trocas entre campo e cidade ocorrem porque esses espaços não são autossuficientes. Isso significa que um precisa do outro para se abastecer. Há entre esses espaços uma forte relação de interdependência. Então, vamos ver como ficou? Essa é facinho, olha. As trocas entre campo e cidade ocorrem porque esses espaços não são autossuficientes. Isso significa que um precisa do outro para se abastecer. Há entre esses espaços uma forte relação de interdependência. Certinho? Vamos para o 3. Leia a notícia e responda. Fechamento de usina em Ibiá, Minas, deixa 450 trabalhadores desempregados. Cerca de 450 trabalhadores de Ibiá e Araxá, no Alto Paranaíba, ficaram desempregados, com a suspensão das atividades da usina Planalto Agroindustrial, que produzia álcool hidratado. A usina decretou falência e dispensou os trabalhadores que já estavam com salários atrasados. Então percebam que já era uma situação degradante, se tornou pior ainda com a decretação da falência e a dispensa dos trabalhadores. Quais são as principais consequências socioeconômicas do problema apresentado na notícia? Pessoal, quando a pessoa perde o emprego, a gente observa um aumento da pobreza, principalmente nesse caso, que é um aumento da pobreza no ambiente rural, e em muitos casos é provável que ocorra uma intensificação do êxodo rural, ou seja, a migração dessas pessoas do campo para a cidade. Então, vamos construir uma resposta? Então, vamos lá. O aumento da pobreza no ambiente rural e, diante disso, uma provável intensificação do êxodo rural. Então, ficou assim, o aumento da pobreza no ambiente rural e, diante disso, uma provável intensificação, deixa eu corrigir aqui, intensificação do êxodo rural, que é a saída das pessoas do campo para a cidade. Vamos, então, para o exercício 4 e 5. Analise a tirinha e responda. É o aviso que contém transgênicos, filho, mas talvez vejamos menos destes na embalagem. Então, o símbolo de produto transgênico é um T dentro de um triângulo amarelo. O Congresso quer tirar os produtos transgênicos? Não, quer tirar o aviso. Então, olha, essa charge ela faz uma crítica a uma lei que tramita no Congresso, que é para tirar esse aviso dos rótulos, ok? Então, vamos para o número 4, que tem a primeira pergunta e depois a letra A. O que são
organismos transgênicos? Porque são cultivados em larga escala em alguns países do mundo. Então, os transgênicos são organismos geneticamente modificados. Muitos países fazem o cultivo deles em larga escala, pois esses organismos se tornam mais resistentes a pragas. E, além disso, porque há uma carência de regulamentação para coibir o cultivo destes alimentos, ok? Até porque ainda não se sabe ao certo quais e como esses organismos desencadeiam doenças, beleza? Ainda existem muitas pesquisas e nem sempre a gente encontra respostas. Então, vamos construir um gabarito. Então, são organismos geneticamente modificados. Muitos países fazem o cultivo deles em larga escala, pois são mais resistentes a pragas. E, além disso, porque falta regulamentação para coibir o cultivo destes alimentos, pois não sabemos ao certo as doenças que eles podem causar. Algumas pesquisas indicam que o consumo de transgênicos durante muitos anos seguidos pode desencadear uma possibilidade maior de câncer, mas são pesquisas que ainda estão acontecendo, então fica essa interrogação. Então, são organismos geneticamente modificados, muitos países fazem o cultivo deles em larga escala, pois são mais resistentes a pragas e, além disso, porque falta regulamentação para coibir o cultivo destes alimentos, pois não sabemos ao certo as doenças que eles podem causar. Vocês podem ver, aqui no Brasil, ao invés de estarem fazendo uma regulamentação para evitar transgênicos, o Congresso está tentando votar uma regulamentação para tirar o aviso do rótulo dos produtos, né? Então, tem país que segue linhas completamente estranhas, né? Então, como a presença de transgênicos pode ser identificada por nós no produto? Pelo símbolo T dentro de um triângulo amarelo no rótulo dos produtos. Isso se a lei não mudar, né? Então, pelo símbolo T dentro de um triângulo, dentro de um triângulo amarelo no rótulo dos produtos. Então, ficou pelo símbolo T dentro de um triângulo amarelo no rótulo dos produtos. Vamos para 5. Por qual motivo a indicação de transgênicos está em votação no Congresso para ser retirada? Você é a favor ou contra a medida? Justifique sua resposta. Pessoal, olha, por que tem gente querendo retirar o aviso de que o produto é transgênico? Porque tem muitos agricultores que cultivam transgênicos e que elegeram representantes no Congresso. E aí essas pessoas argumentam que os transgênicos não causam doenças. Eu, como cidadão, eu sou a favor da manutenção do símbolo no rótulo dos produtos. Então, eu sou contra essa lei que quer retirar o símbolo, né? Porque eu, enquanto consumidora, entendo que eu devo ser alertada da presença de um produto transgênico ali. Alertada, inclusive, se isso causa riscos para mim ao ingerir esse produto transgênico. Beleza? Então, vamos construir um gabarito. Então, porque muitos agricultores que cultivam transgênicos elegeram representantes
no Congresso, que argumentam que os transgênicos não causam doenças. Eu sou contra a retirada da indicação do símbolo do rótulo dos produtos, pois, enquanto consumidora, entendo que é meu direito saber se estou ingerindo ou não um produto cuja fabricação contou com a inserção de um transgênico. Vamos ver como que ficou então? Transgênico. Porque muitos agricultores que cultivam transgênicos elegeram representantes no Congresso, que argumentam que os transgênicos não causam doenças. Eu sou contra a retirada da indicação do símbolo do rótulo dos produtos, pois, enquanto consumidor, entendo que é meu direito saber se estou ingerindo ou não um produto cuja fabricação contou com a inserção de um transgênico. Queridos, um beijo. Até a aula da semana 4, né? Tchau!